Olá amigos, tudo bem com você e a sua família? Espero e desejo que tudo esteja bem. Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, e como costumeiramente nós temos disponibilizado vídeos estes informativos, da qual tem sanado as dúvidas de muitas pessoas. Assim, acredito que se o tema chamou a sua atenção, certamente é que há algum interesse, ou um interesse pessoal, ou é um interesse de alguma pessoa que você conheça e não sabia do direito. Então vamos lá, o tema de hoje é alimentos gravídicos, mas antes de nós entrarmos no tema, eu só gostaria de pedir a você ainda que não é inscrito em meu canal, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho, porque quanto maior quantidade de inscritos, maior probabilidade dos nossos vídeos serem divulgados. E aí as informações elas vão se espalhando. Então, sem mais delonga, o tema é alimentos gravídicos. E há uma dúvida tão grande sobre alimentos gravídicos que as pessoas chegam até o nosso escritório e perguntam: doutor, eu estou grávida há 4, 5 meses, 6 meses, o pai da criança nem quer saber da minha gravidez, eu tenho direito à pensão alimentícia? Vamos já entender. Pensão alimentícia é para a criança e alimentos gravídicos ela é para a mulher grávida. Então, nós vamos trazer esses questionamentos e essas respostas diante de slideshow como nós temos feito. A primeira pergunta é essa que eu já fiz. O que é? Quem tem direito aos alimentos gravídicos? Olha, quem tem direito aos alimentos gravídicos é a mulher que está grávida. Ela tem direito aos alimentos gravídicos. O segundo questionamento aí é o que é preciso para pedir alimentos gravídicos. Ou seja, a pergunta melhor, mais explicada, ela é assim: doutor, eu estou com alguns problemas na minha gravidez, preciso de cuidados especiais, é uma gravidez de risco ou tem outros problemas, e eu preciso fazer vários exames, remédios, que não é costumeiramente a gravidez ser exigida, uma gravidez normal ser exigida, mas a gravidez desta mulher, ela tem um certo risco. Então, os gastos dela é maior do que uma gravidez normal. Então, esta mulher, ela tem direito aos alimentos gravídicos. Doutor, mas é só isso? Não, eu estou trazendo um exemplo aqui, hipoteticamente, um exemplo simples, da qual para ter entendimento, porque para ter direito ao alimento gravídico para ter direito a esse alimento gravídico, a gestante ela tem que provar para o juiz as necessidades deste alimento. E muitas das vezes é contestado até pelo pai da criança, porque o pai da criança chega até em nosso escritório e fala: doutor, a criança não nasceu, ela não está tendo gasto. Por que eu vou pagar já os alimentos ou a pensão que assim o senhor está pleiteando para a pessoa que está grávida, diz ela que é o meu filho? Aí vem a resposta: por causa destas necessidades ou estas necessidades especiais é que geram a probabilidade de um direito de pleitear a ação de alimentos gravídico. Quais são os documentos da gestante que é necessário para pedir os alimentos gravídicos? Esta é uma outra pergunta também que gera muita confusão em relação aos documentos. Vamos lá. Eu vou falar por partes, tá? Eu vou falar da gestante que ela já é maior de 18 anos. Ou seja, ela é maior de 18 anos, ela está grávida. Quais são os documentos dela? Documento dela é os documentos pessoais, comprovação de renda, comprovação de residência. Também é necessário ter o exame clínico, exame médico ou exame clínico, que é aquele exame de sangue, que comprove a gestante. Também documentos que comprovem o relacionamento com o suposto pai.
Estes documentos, estas provas, elas são tidas hoje com muita facilidade, né? Porque muitas das vezes esses documentos, estas provas são obtidas no próprio celular, uma troca de conversa por WhatsApp, testemunhas que viram vocês, o casal saindo junto. Então sim, estas são provas para dar início ao pleiteamento dos alimentos gravídicos. Um outro questionamento que chega para nós também é quais as provas necessárias para convencer o juiz que a mãe está precisando de alimentos gravídicos. Provas estas que eu disse já no início. Todos os exames, todo o tratamento, tudo precisa de documentos comprobatórios, ou seja, documentos fiscais. Vai fazer um exame especial, um exame que tem uma especificidade maior, né? Um exame mais detalhado, que não são exames comuns, precisa de um exame mais detalhado, este exame custa mais e você vai ter todos os documentos comprovando. Esses são as provas necessárias para convencer o juiz e também para convencer o juiz que a segunda parte, a parte passiva, né, do processo, que é o suposto pai da criança, e eu digo suposto pai porque até então, né, após o nascimento, que faz o exame DNA. Mas o suposto pai da criança, estas provas de conversa, de WhatsApp, troca de mensagem, fotografias juntos, tá? Testemunhas que viram que vocês tiveram um relacionamento. Então, estes são os documentos necessários para trazer uma comprovação perante o juiz. Eu vou voltar na pergunta anterior, quando vem o questionamento. Doutor, mas e se a gestante ela é menor de idade? Quais são os documentos? Os documentos da gestante menor de idade são os documentos pessoais, ou seja, RG, CPF, comprovante de endereço, só que tem uma diferença. Ela é assistida, representada pela mãe, que é a responsável por ela. Então a mãe também precisará ter em mãos todos esses documentos, tá? RG, CPF, comprovante de residência, se trabalha comprovante de renda, tudo estes documentos comprobatórios que são levados perante o juiz. O próximo questionamento que chega para nós: quais são as informações necessárias do pai do bebê? Quais são informações necessárias? Olha, eu me apego aqui sempre em algumas informações. Por que algumas informações? É muito fácil alegar quem é o pai, o difícil é provar. No entanto, para que se inicie uma ação de alimentos gravídicos, a segunda parte, a parte passiva, ou seja, o suposto pai da criança, ele tem que estar qualificado no processo. E o que é essa qualificação? Não se assuste, tá? Muitas das vezes não tem todas estas informações. Mas como eu disse, este vídeo ele é informativo e necessariamente você estará sendo acompanhado por um advogado. Então, informações necessárias do pai: o nome completo, o endereço onde ele reside, o endereço onde ele trabalha, tá? CPF, RG, se caso você tenha, isso é muito importante também. Então, estas são as informações básicas ou basilares que dá suporte ao pleiteamento de uma ação de alimentos gravídicos, tá? Estas são as informações, respondendo aí o questionamento 5. O questionamento 6 é uma pergunta que ela é muito relativa, mas ela nos permite dar uma resposta para que tenha uma compreensão. Em quanto tempo é possível receber os alimentos gravídicos? Então vamos lá. A questão de tempo, se a gestante está grávida 1 mês, 2 meses e nesse momento já entrou com o processo, como todas as coisas são morosas no judiciário, vai levar um tempo para receber. Só que se conta a partir desde o momento que pleiteou a ação. Desde aquele momento já começa a contar quando é determinado pelo juiz os alimentos gravídicos. Então vamos lá, por quanto tempo dura? É simples. Os alimentos gravídicos
eu só pondero aqui, que eu digo que é relativo, porque depende de quanto tempo você entrou. Se você tiver com 7 meses de gravidez, ele vai durar até a criança nascer. Tá? Se você está com 3 meses, vai durar até o nascimento da criança e nascimento com vida. Tá? Então, esse alimento gravídico, ele tem a perduração até o nascimento da criança. E o nascimento da criança, após o nascimento da criança, este termo de alimentos gravídicos, ele se acaba. E a partir deste momento que a criança nasce, a criança com vida, o alimento gravídico, ele é aqui trazido para o novo termo, no novo termo que eu digo, é pensão alimentícia. Por quê? Porque agora, de fato, quem tem direito à pensão alimentícia é a criança, os cuidados especiais para a criança. A partir deste momento do nascimento com vida, assim passa a se chamar pensão alimentícia. Doutor, é automático alimentos gravídicos e pensão alimentícia? Não, não é automático, porque até então, no nascimento da criança, o suposto pai, ele vai contestar a ação e ele vai pedir certamente um exame de DNA. Né? Então, tudo isso, eu não vou entrar aqui nos detalhes disso daí, quanto tempo vai, quanto tempo leva, o que precisa, o que não precisa. Caso vocês interessem por esta simplificação de todas as coisas em relação aí a alimentos gravídicos e pensão alimentícia, deixe escrito aí no nosso canal como sugestão. Mas vamos lá. A partir deste momento pode ser questionado ou pode ser contestado pelo pai, que vai pedir o exame de DNA e certamente vai ter o exame de DNA. Confirmou que ele é o pai, aí sim a pensão passa a se chamar pensão alimentícia. Para o intervalo, doutor, como eu disse, eu não vou entrar nesse outro detalhe. Um outro questionamento que chega para nós é assim, doutor, se caso o pai do bebê não pagar esses alimentos gravídicos, ele pode vir a ser preso? Sim, o suposto pai do bebê, ele pode vir a ser preso. Assim como na pensão alimentícia, todo o pai ou todo o suposto pai que se furta intencionalmente ao pagamento da pensão de alimentos, os alimentos gravídicos, que foi determinada judicialmente, poderá sim ter a sua prisão decretada. Outro questionamento aí. E se a gestante indicar equivocadamente pessoa que não é o pai? O que fazer? A mulher, ela tem uma vida da qual ela é responsável. Ela saiu em uma noite com uma pessoa, na outra noite com outra pessoa, na outra noite ou no outro final de semana com outra pessoa. E estas pessoas tiveram um relacionamento sexual e ela não sabe qual é o pai ou quem é o pai. E supostamente ela chegou até o escritório de advocacia, procurou um advogado e disse para esse advogado: olha, o pai é fulano de tal. E esse fulano de tal, ele fala: eu não sou o pai. Tá? E se ela indicar o pai equivocadamente, ou indicar o pai errado? Então vamos lá, esse questionamento ele é muito interessante. Esse é o questionamento dos homens, né? Os homens chegam até aqui e falam: doutor, e se eu não for o pai, como é que eu fico? Ela vai devolver o dinheiro que eu vou pagar os alimentos gravídicos? Olha, a resposta é não. O dinheiro pago alimentos gravídicos, via de regra, tá? Dinheiro pago de alimentos, pode ser ele pensão alimentícia ou pode ser ele alimentos gravídicos, ele não volta, tá? Via de regra. Já existem algumas ações que entram para pedir o ressarcimento do dinheiro, mas ainda não temos uma definição. A definição que temos é que o dinheiro foi prestado para a gestante e usou a gestante
no momento gestacional. Aquele dinheiro se extraiu, se foi no momento gestacional. Então não pode reaver o dinheiro. Tá? São estas as maiores dúvidas. Mas caso você tenha mais dúvidas, pode deixar aqui em meu canal, tá? Mas não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho. Eu tenho mais uma notícia para você. Para você se inscrever, você não gasta nada, tá? Você não precisa pagar nada. Basta você apenas ter tua conta no YouTube, né? Não é conta bancária, não é nada. Mas você se inscreve no meu canal. E se este assunto foi interessante para você, se sanou as suas dúvidas, deixa o joinha, tá? Deixa o like aí e continua se inscrevendo, compartilhe este vídeo com os amigos, com as amigas, que certamente você não se arrependerá, porque aqui você vai saber do seu direito e quanto tempo você tem ele. Ficamos por aqui, sem ressentimento nenhum para os supostos pais. Por quê? Porque necessariamente vai acontecer num momento ou outro. E eu digo aqui ao suposto pai e à mulher gestante que para fazer todos este procedimento você precisará estar acompanhado de um advogado, tá? Particular ou até mesmo um defensor público. Continue conosco. Até mais!